Hoje vamos explorar uma história que muitas pessoas já ouviram antes. A história de Jonas, um profeta que tentou escapar da ordem de Deus e encontrou-se na barriga de um grande peixe. Mas discorrendo na história, você descobrirá que esta passagem não é sobre um peixe gigante. Vamos reservar um momento para definir o cenário. Alguns historiadores descrevem a cidade de Nínive da época como uma cidade bem desenvolvida tecnicamente, com seus imóveis bem estruturados, seus comércios bem desenvolvidos, cidade bem visitada por muitos povos comerciantes da época, porém com seu turismo comercial, também começou a reinar naquela cidade muitas maldades, práticas pecaminosas absurdas que subiu até Deus, de modo que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, chamou Jonas, o profeta, e lhe deu uma ordem dizendo o que ele deveria fazer naquela cidade, para aquele povo. Agora vamos juntos para nossa Bíblia em Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nínive era uma antiga cidade às margens do rio Tigresa. Já foi a próspera capital do poderoso Império Assírio. É uma das cidades mais antigas e importantes dos tempos antigos, quase como uma super-cidade. Estava localizado no que hoje chamamos de Iraque. As grandes muralhas da cidade eram largas o suficiente para 3 carruagens correrem lado a lado. Isso mostrou o quão grande e forte a cidade era. Estava cheio de grandes palácios, jardins e mercados movimentados. Arqueólogos e pessoas que estudam coisas antigas encontraram partes da cidade que mostram que ela era próspera, tinha edifícios sofisticados e muitas pessoas negociando itens. Além de sua riqueza e poder, havia um lado mais sombrio em Nínive. Os assírios eram famosos por vencer muitas batalhas. Eles também eram conhecidos por serem brutais para as pessoas que eles derrotaram, fazendo tais coisas cruéis e como eles exibiam seus feitos. As pessoas tinham pavor deles. Aqui se desenrola a história de Jonas neste cenário de poder e crueldade. Deus tinha um aviso severo para Nínive. As pessoas em Nínive estavam se comportando mal. Eles não eram gentis uns com os outros. Eles mentiram, trapacearam e foram violentos. A cidade estava um caos, e muitos corações tornaram-se frios e mesquinhos. Deus, que tudo vê e sabe, ficou muito decepcionado com a forma a qual o povo de Nínive agia. Ele queria que eles mudassem seus hábitos, fossem mais gentis, respeitosos e amar uns aos outros. Deus, com sua imensa misericórdia, resolveu intervir sobre a misteriosa cidade de Nínive. Logicamente, Deus viu em Jonas um profeta, no qual ele iria fortalecer a ponto de entrar naquela cidade e fazer ali o que Deus determinasse. Porém, Jonas não tinha ideia de sua força a ponto de relutar contra a vontade de Deus. Mas todavia Deus tinha um plano para ele e decidiu enviar Jonas, o profeta, para Nínive. Como profeta, sua missão era transmitir a mensagem de Deus para o povo. Deus disse a Jonas: vai para Nínive e diga ao povo para mudar seus caminhos ou enfrentar sua ira. No entanto, Jonas, em vez de obedecer à ordem de Deus, escolheu fugir da presença de Deus. Ele foi para Tarsis, na direção oposta de onde Deus lhe havia ordenado que fosse. Um profeta fugindo de Deus não foi um plano muito bom, considerando que Deus vê tudo. Enquanto estavam no navio a caminho para Tarsis, uma forte tempestade ameaçou despedaçar o navio, como podemos ver no livro de Jonas capítulo 1, versículo 4 a 5. Mas o Senhor lançou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Ainda no capítulo 1, versículo 7 a 11, então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar a carga que estava no navio, para aliviarem do seu peso. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Donde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens tremeram com grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se nos aquiete?
a forma que Deus mostrou que ele fez algo muito errado. Porém, Jonas aconselhou os marinheiros a jogá-lo ao mar. Sem querer, eles o fizeram, e a tempestade cessou. Mas a jornada de Jonas não terminou. Agora o Senhor providenciou um peixe enorme para engolir Jonas, como podemos ver no capítulo 1, versículo 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas há 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Continua no capítulo 2, versículo de 1 a 3. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Da minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a correnteza me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas águas passaram por cima de mim. No versículo 7, vemos que a oração de Jonas chegou até Deus, e disse Jonas: Desfalecendo em mim a minha alma, me lembrei do Senhor, e chegou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Ainda no capítulo 2, versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra firme. Dada uma segunda chance, Jonas que foi para Nínive e entregou a mensagem de Deus ao povo, como podemos ver. No capítulo 3, versículo 4 a 6, e começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si a sua capa, e cobriu-se de panos de saco, e assentou-se sobre a cinza. Emitiu um decreto exortando todos a jejuar e usar saco, simbolizando seu arrependimento. O povo de Nínive ouviu. Eles mudaram seus caminhos, começaram a ser mais gentil e pedir perdão a Deus. E para surpresa de Jonas, os ninivitas acreditaram na mensagem de Deus do maior ao menor. Quando Deus viu o que eles fizeram, e como eles se transformaram dos seus maus caminhos, ele cedeu e não trouxe sobre eles a destruição que ele havia ameaçado. Agora perceba o quanto Deus é misericordioso para conosco, seus filhos, fato que Jonas pregou para aquele povo da maneira que Deus o instruiu, já que o próprio Jonas não tinha mais como desviar nenhuma palavra vinda da parte de Deus para aquele povo, dado o simples fato de que se tal coisa fizesse, pagaria com a própria vida. Mas todavia o coração de Jonas duvidava que aquele povo brutal iria se arrepender a ponto de Deus voltar atrás e desistir de destruí-los. Veremos esta posição em Jonas capítulo 3 e versículo 10. E Deus viu nas obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Alguns teólogos e historiadores da época relata que a tristeza de Jonas e o motivo da fuga dele para não pregar para aquele povo cruel de certa forma é que Jonas teve seus pais e familiares mortos em batalhas por aquele povo, e devido ao conhecimento da compaixão de Deus, ele sabia que Deus iria intervir com sua infinita bondade e misericórdia. Dito fato que Jonas fez o mandado de Deus, mas porém afastou-se um pouco da cidade e ficou de espreita para ver o que iria acontecer. Podemos ver este descontentamento de Jonas no capítulo 4, versículos 5 a 8. Jonas, pois, saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E preparou o Senhor Deus uma aboboreira, e a fez subir por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas se alegrou grandemente por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, e feriu a aboboreira, e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus ordenou um vento quente oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E mais uma vez, Jonas ficou triste com Deus. Logo podemos notar que não temos a dimensão do amor de Deus. Ele é grande em misericórdia que não temos a capacidade de dimensionar sua infinita bondade. Hoje somos participantes da sua bondade e misericórdia que é para todo o sempre. Mas podemos ver como Deus fala com Jonas, dando-lhe a entender o seu feito para com aquele povo. Vemos isto. No capítulo 4, versículo 9 a 11, então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira?
E ele disse: Faço bem em irar-me até a morte. E disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e muitos animais. Deus, em sua sabedoria, usou então uma planta simples, que em alguns relatos de tradução fala que pode ser um pé de mamona, ao invés de aboboreira, e um verme para ensinar Jonas sobre compaixão. Mas ele desagradou muito a Jonas, e ele ficou irado. Portanto, antecipando isso, fugi para Tarsis, desde que eu sabia que o Senhor é um Deus gracioso e compassivo, tardio em irar-se e abundante em misericórdia, e aquele que cede diante do desastre. A compaixão está além dos limites, e o amor não está reservado a poucos escolhidos, mas estendido a todos, mesmo aqueles que achamos que não merecem. A história de Jonas nos mostra quão bondoso e amoroso Deus é. Isso nos diz que pedir perdão e mudar nossas más ações pode fazer uma grande diferença. Essa história é como uma luz que lembra a todos que qualquer um pode se tornar melhor, não importa como eles agiram antes. A história de Jonas é uma das mais intrigantes na Bíblia, frequentemente usada para explorar temas de obediência, arrependimento e a compaixão de Deus. Imagine acordar um dia com um chamado divino. A voz de Deus ecoa em seus ouvidos. Jonas, um profeta, foi convidado por Deus para ir para a cidade iníqua de Nínive e avisá-los do julgamento iminente. Mas em vez de ir para o leste, para Nínive, Jonas foi para o oeste buscando fuga. Agora, o que leva um homem a fugir da própria voz de Deus? Medo, orgulho, guardar rancor contra inimigos históricos? Talvez todas as opções acima. Historicamente, Nínive era uma cidade assíria, e os assírios não eram amigos de Israel. Pedir a Jonas para ir até lá foi colocar uma ovelhinha em um lugar cheio de leões perigosos. A fuga de Jonas para Tarsis é uma decisão multifacetada que aborda temas de obediência, preferência humana, medo e a luta para compreender a natureza de Deus. O livro de Jonas nos leva a refletir sobre nossos preconceitos, como respondemos ao chamado de Deus e como entendemos a compaixão e a justiça de Deus. Esta história mostra que fugir das nossas responsabilidades não é a melhor ideia, que Deus é compassivo e dá segundas chances, e que nunca é tarde para mudar e fazer melhores escolhas. Então lembre-se sempre, não importa quão grandes sejam nossos erros, é o que aprendemos e como crescemos com eles, isso realmente conta. Mergulhe mais fundo nas Escrituras. Deixe Jonas ser um ponto de partida. Explore passagens que falam de misericórdia, redenção, acertar as coisas depois de fazer o errado e o propósito divino. Deixe a palavra de Deus guiar, desafiar e transformar você. Nossas histórias nos moldam, mas também podem remodelar o mundo. Compartilhe a história de Jonas, reflita sobre suas mensagens e lembre-se que cada capítulo da sua vida é um testamento à misericórdia, aguardando-se momento de brilhar. Oremos. Pai, obrigado por suas misericórdias renovadas sobre minha vida. Obrigado, acima de tudo, pela grande misericórdia que o Senhor ofereceu para salvar minha vida da destruição. Recebo sua misericórdia de salvação e aceito como o Senhor da minha vida. Peço que sua misericórdia continue para sempre comigo e que sua bondade esteja sempre onde eu estiver. Eu acredito e confesso ao Senhor como a fonte e força da minha vida. Confio na tua vontade e que eu nunca fique aquém da sua glória. Amém. Se gostou do vídeo, deixe seu amém nos comentários para ajudar na minha caminhada explanando mais sobre a palavra de Deus. Curta e compartilhe.